Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus tá nos chamando, meu irmão. Queridos irmãos, vamos agora fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma aula, que a gente possa aprender, estudar, conhecer todos aqueles pontos que ainda não conhecemos, tirar nossas dúvidas e anseios, e que possamos aplicar todo o conhecimento que aqui obtivermos em nossas vidas. Seja como instrutor, seja como trabalhador, que nós possamos sempre sermos melhores do que já fomos. Que assim seja. Oi pessoal, aqui é o Luiz e hoje a gente vai para a nossa última aula do nosso livro Jovem nos Vícios. Hoje nós vamos falar sobre a questão do suicídio diante dos vícios e como é no mundo espiritual, o que acontece com o espírito. E durante a semana a gente deixou uma enquete no Instagram perguntando se vocês achavam que os vícios eram uma forma de suicídio ou não. E essa aula vai esclarecer, né, sobre essa questão. E a gente vai trabalhar hoje em cima de 2 casos verdadeiros, né, retratados em livros do nosso irmão Luiz Sérgio. Então vamos lá? Então, gente, o Luiz já falou, hoje a gente vai falar sobre suicídio no mundo e o mundo espiritual, quando a pessoa desencarna devido aos vícios. E a gente vai contar um caso. Hoje o caso que a gente vai contar é sobre uma vez que Luiz Sérgio, Sara e Enoque, que fazem parte de uma equipe espiritual, foram auxiliar alguns jovens, 2 jovens, na verdade, que estavam se drogando e começou a tomar proporções muito grandes, já estava começando a se tornar perigoso, e essa equipe foi solicitada. Quando eles chegaram lá, Sara tinha alguns equipamentos que captavam as sensações que aqueles jovens estavam sentindo. E ela começou a ficar abismada, porque ela não conseguia entender como alguém tão jovem, tão cheio de vida e livre, gostaria de se refugiar, de procurar nas drogas algumas sensações que fizeram com que ele ficasse preso. Ela não conseguia compreender essa mentalidade. Quando eles foram se aproximando mais, Enoque começou a orar por aqueles jovens, mas logo ele percebeu que não ia ser algo efetivo para um dos jovens, já que a droga que ele tinha consumido já estavam em doses muito altas e que a corrente sanguínea dele já não ia aguentar mais. Em algum momento ele ia acabar desencarnando. E como os espíritos tinham notado, a corrente sanguínea de um desses jovens se rompeu e ele acabou falecendo de uma maneira muito violenta. Bom, nessa primeira parte da história já dá pra gente perceber que esses jovens sabiam o que a droga faria com eles, que fazia mal pro corpo, e mesmo assim continuaram se drogando. Logo, quando a gente tem noção de que algo faz mal pra gente e mesmo assim a gente permanece, pode-se considerar um suicídio. Nesse caso, um suicídio indireto, quando a pessoa provavelmente não tem a intenção de morrer, mas ela sabe que tem a possibilidade muito forte, muito presente, porque, como já dá para perceber, essa droga faz muito mal para o corpo, tanto que uma dose maior fez com que um dos jovens desencarnasse. Continuando a história, quando esse jovem desencarnou, o perispírito dele se expandiu e se encolheu, e ele não parecia mais um jovem de 17 anos, mas ele parecia sim uma pessoa mais anciã, com o corpo todo enrugado, cheio de marcas. E quando isso se deu, pelo seu corpo ter se desligado tão bruscamente, ainda não havia rompido todos os laços que unem o perispírito ao nosso corpo. E isso fez com que ele começasse a sentir muita dor e se retorcer, mesmo no plano espiritual. Pra gente analisar essa parte da história, é, na verdade, bem simples. Como eu já falei na história, foi um desencarne prematuro e inesperado, não foi algo programado. E devido a isso, o corpo do jovem estava ligado fortemente ao perispírito, e essas ligações não se rompem automaticamente. Logo, quando ele desencarnou, ele ainda continuou sentindo várias dores, por isso o perispírito dele ficou se debatendo. E quando a gente para pensar que o perispírito dele se contraiu, é devido às manchas, às consequências que a droga teve. Quando você ingere, vamos supor, álcool,
seu corpo vai sentir as consequências, mas essas consequências também são marcadas no perispírito, e isso pode trazer consequências automáticas ou até longínquas. Para outras encarnações, você pode ter consequências de algum vício que você teve nessa vida. Além do vício que deformou o perispírito desse jovem, ele também tinha um pensamento cíclico, um pensamento vicioso em usar a droga. Não só a atitude em si, mas o pensamento também influencia na forma do perispírito. Quando você tem um pensamento cíclico, ele é como se fosse um círculo mesmo. E quanto mais você passa por isso, mais o seu corpo mais seu perispírito vai se assemelhando ao seu pensamento. O segundo jovem já não corria mais perigo e os outros espíritos que foram junto com a Sara, Enoque e Luiz Sérgio já estavam aplicando passes, ajudando ele a sair daquela sensação entorpecente da droga. Porém, começaram a tentar ajudar o menino que estava desencarnado já. Estavam tentando fazer ele despertar que ele tinha desencarnado, emanar energias de amor para que ele conseguisse sair daquela energia baixa da droga. Mas como ele estava em uma sintonia, como a gente explicou na última aula, tão baixa, ele não conseguia captar os pensamentos de amor, as vibrações enérgicas altas que os espíritos estavam emanando para ele. E isso fez com que ele não conseguisse despertar que ele tinha desencarnado. Isso se deu porque ele não queria sair da ação entorpecente da droga. E por isso, cada vez mais a sua vibração foi baixando e os espíritos não conseguiam alcançar ele. Continuando, quando esse jovem não conseguia captar as energias que estavam sendo emanadas, outros espíritos foram chegando, os espíritos foram ouvindo vozes, e essas vozes eram de espíritos vampiros, que são espíritos que se alimentam da energia que emana de algum vício para satisfazer o seu próprio vício. Por exemplo, se alguém é alcoólatra e ela bebe muito, até mesmo durante a vida, esses espíritos se juntam a ela para sugar da energia vital dessa pessoa para poder usufruir do vício, da sensação que aquela droga traz. E esses espíritos foram chegando perto desse jovem que tinha acabado de desencarnar e começaram a sugar as energias. Então, quando esses espíritos de luz se distanciaram devido à falta de eficácia, do trabalho que teria agora, os espíritos vampiros começaram a sugar a energia desse jovem, começaram a sugar o restante da droga que ele conseguia emanar, e com isso o jovem sentia muita dor, se retorcia e gritava de desespero. Então, como o pensamento dele estava voltado para aquela droga, os espíritos que também tinham pensamentos voltados naquela droga se uniram a ele, porque o pensamento estava na mesma sintonia. Quando o jovem desencarna, isso também não vai mudar, porque agora eles só vão estar no mesmo plano. Agora, por outro lado, a gente vai tratar do caso de outro jovem, que é o Leonel. A gente vai mostrar um ângulo um pouco diferente de coisas que podem acontecer de maneira diferente. Leonel é um exemplo do que falamos. Desencarnou prematuramente, quando experimentou um coquetel de drogas e o coração praticamente implodiu. Os primeiros meses foram de lamentação, mas um dia ele se reergueu, espantou a depressão e assumiu uma atitude positiva diante do fato consumado. Então a gente pode ver que a primeira coisa que faz a gente se libertar é a nossa própria atitude, a nossa força de vontade. Como a gente estudou na última aula, o primeiro passo para fazer um tratamento para um viciado é a sua própria força de vontade, é ele querer. E a gente não consegue mudar se a gente não quiser, Leonel diz: mas não vou ficar aqui me lamentando. Quando você achar que posso ser útil em alguma atividade, quero trabalhar. Não hei de me tornar um dependente de depressão do lado de cá. Ou seja, o Leonel, ele realmente entendeu qual que é a melhor maneira dele se tratar, que é trabalhando. Ele não vai ficar vítima dessa depressão, como ele diz aí, porque ele não tem tempo para isso. Ele ocupa o seu tempo somente com vibrações positivas, com trabalhos positivos. E quem ocupa o tempo em enxugar as lágrimas do outro, não tem tempo de chorar, como diria Joana de Ângeles. Jovem de valor o companheiro Leonel. Muitos tropeçam na caminhada terrena. Ele ergueu-se e procura ser útil a si e ao próximo. Pela sua pouca idade e experiência, nós o colocamos em um grupo que coordena atividade de psicografia. Então o Leonel, ele se tornou diferente e conseguiu dar um salto muito rápido, pelo tamanho que foi a sua força de vontade de mudar. Claro que nem todo mundo é assim, e a gente não tem tanta obrigação de ser assim. A gente precisa sempre se concentrar
e tentar mudar dia após dia, diminuindo os nossos vícios, as coisas que a gente acha que não são vícios. Então a gente tem que cuidar disso tudo que acontece para que a gente realmente esteja saudável e seja útil ao próximo e que a gente faça bem a nós mesmos. Assim como foi o exemplo dele, que foi um exemplo de arrependimento, né? Como a gente leu, o coração dele praticamente implodiu, nós não precisamos ser assim. Ainda temos tempo de mudar enquanto ainda não aconteceu algo de realmente ruim com a gente. Ou se aconteceu algo de ruim com você, que nós possamos ter essa mentalidade. As drogas e o vício nunca vão trazer algo bom. No fim, eles vão voltar à dor, à lamentação e à tristeza. Sempre. Aos espíritos jovens, Leonel se associa com naturalidade, fala a linguagem deles e os convence a mudar a vida para melhor. Quem sofreu na pele o desencanto de uma existência terrena truncada sabe confrontar e orientar de uma forma natural e espontânea. Ele se coloca como exemplo vivo para outros que sofreram a mesma queda e entendam que possam se levantar. Quando o espírito não se julga preparado para dar a mensagem, Leonel se coloca ao lado e faz sugestões pertinentes. Torna-se útil de tal forma que a mensagem acaba sendo feita. Onde há ressentimento, ele sugere perdão e tolerância, referindo-se à fragilidade humana. Ele, que em vida se deixou fragilizar pela curiosidade. Então aqui a gente vê a importância da representatividade do trabalho jovem. Como a gente viu, as pessoas que são jovens, né, nós que somos jovens, a gente tem muito mais facilidade de lidar com alguém da nossa idade do que alguém mais velho. Se a gente parar para pensar, se você chamar um amigo seu para ir na mocidade, ou a mãe dele mandar, qual que você acha que é mais fácil dele querer, né? Então fica aí, é uma coisa óbvia. Então a gente é muito útil, a gente é muito necessário nesse trabalho. Até porque a gente sabe que o problema dos vícios, ele muitas vezes se inicia na juventude. Então nós somos necessários. As pessoas, os espíritos precisam de nós e estão contando com a gente. A gente que já faz parte da mocidade ainda tem um papel maior, porque a gente tem a consciência do que é certo e do que é errado nessas situações. Então que a gente possa sempre ser responsável nos nossos atos e se colocar à disposição para ajudar. E combater os vícios, né, também. Há trabalho para todos que queiram participar. O segmento juvenil presta um excelente trabalho. Junto de Leonel, temos outros casos de jovens que atropelaram a vida e agora são úteis aos irmãos que ficaram na carne. Como falou o caso do Leonel, o trabalho está sempre aí para quem quiser. Não falta trabalho, como a gente falou também na última aula. Mas vai partir do nosso livre-arbítrio, nossa decisão, a gente escolher trabalhar ou não. E muitas vezes a gente acha que é um fardo muito pesado, mas não é. Só que se a gente deixa o nosso pequeno fardo para outra pessoa, essa pessoa que provavelmente já tem um fardo mais pesado, ela vai ter que carregar 2. E isso é muito triste. Então o que a gente tem que fazer mesmo é a nossa parte. Então sim, pessoal, os vícios são uma forma de suicídio. Seja o álcool causando doenças como a cirrose hepática, seja o fumo causando doenças pulmonares, ou qualquer outro tipo de vício, são sim um tipo de suicídio. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa mente, tudo isso foi nos dado para que a gente possa trabalhar e nos evoluir, para que a gente alcance a verdadeira felicidade. Agora, se eu desperdiço o meu corpo, a minha mente e o meu tempo gastando com coisas tão ruins, eu estou fazendo um verdadeiro desperdício e até um desrespeito com o nosso Pai. A gente tem que sempre ser saudável, né? Cuidar bem do nosso corpo e da nossa mente. Mesmo que às vezes eu ache que eu não estou fazendo mal a ninguém, eu estou fazendo mal a mim mesmo. E isso já é fazer mal a alguém, não é verdade? Pessoal, então a gente chegou no final do nosso livro que trata do jovem e os vícios. E a gente espera que a mensagem tenha chegado a vocês. Porque tudo que a gente falou aqui é muito importante. A gente sempre tenta trazer de uma maneira mais dinâmica, que não fique tão cansativa. Mas o importante é que isso fique sempre na mente de vocês. Porque nós temos um papel muito importante. E o que está acontecendo agora nessa fase da vida vai provavelmente influenciar em tudo que acontecer daqui para frente. Por isso é tão importante a gente se manter em estudo, com a consciência tranquila, sempre pesando bem os nossos atos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, né? E que eu mesmo, ou a Bibi, ou qualquer um que tenha assistido, a gente possa ser capaz de mudar então os nossos atos no dia a dia, com tudo que a gente estudou. Bom, a mocidade não para por aqui, a gente claro que vai ter mais outras aulas,
Mas o nosso estudo fica por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar sempre. Então fiquem com Deus. Até mais, gente. Tchau! Então é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Deixem um like e a gente se vê no próximo sábado. Tchau! Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus tá nos chamando, meu irmão.